Boa noite, pessoal. Então, como nós colocamos, e pela relevância do tema, a transmitir essa atividade científica para o Norte e Nordeste, até por conviverem com a realidade parecida com a gente, eu vou tentar respeitar um pouquinho mais o horário em respeito a eles que estão à distância acompanhando a atividade. Então, o tema da sessão é estratégia para a redução da mortalidade materna em relação ao manejo das hemorragias obstétricas, acaba sendo um tema muito relevante, sobretudo no Norte e Nordeste, pela mortalidade materna das causas obstétrica direta, principalmente hemorragia. E aqui ela se alinha com o que é a proposta da missão da SOGIBA em relação à FEBRASGO e trazer conhecimento científico que possa, de fato, melhorar a atividade profissional de cada um. A sessão é patrocinada por um colaborador nosso, um parceiro, vamos dizer assim, o DNA, sem nenhum conflito de interesse, na verdade, que promove a transmissão dessa atividade para cidades além de Salvador e também para fora do estado. Então, pode acompanhar através do canal do YouTube. A relevância do tema, eu estruturei aqui, que ela diz respeito a aspectos que envolvem a competência profissional e também a competência do gestor e das instituições. E eu trouxe aqui, só para poder colocar, a ideia do chá. Uma ideia que já tem outras observações a respeito, mas trazem a questão do conhecimento, da habilidade e da atitude, e que, na verdade, refletem as competências técnicas e comportamentais que são exigidas de cada profissional para que, de fato, tenham os resultados atingidos, tá certo? Sobretudo na questão do combate da mortalidade materna, que precisa estar a instituição preparada e os profissionais treinados para terem as medidas adequadas em tempo oportuno. E esse desafio, inclusive, são trazidos nesse relatório publicado pelo Ministério da Saúde esse ano, com respeito aos dados de 2017, que trazem no seu segundo capítulo a mortalidade materna como desafio. Então, no nosso estado, a gente tem concorrido com as maiores taxas em relação ao Nordeste, tem tido uma queda, mas uma queda lenta, e que ainda é uma mortalidade materna que está mais próximo dos objetivos de desenvolvimento sustentável, mas estão bem distantes daqueles objetivos dos desafios do milênio, que seria de pelo menos até 15 mortes por grupo de 100 mil nascidos vivos. Isso é um tema que se comunica muito com o conceito de segurança do paciente, principalmente naquelas 3 esferas, entre as várias que tem, do ponto de vista da efetividade, da segurança e, sobretudo, de ser oportuno, da oportunidade de ter as condutas em tempo adequado. É o que a gente vai tentar explorar numa sessão sobre o tema multidisciplinar na área médica e que a gente estruturou de maneira a trazer abordagens que envolvem a obstetrícia, abordagens que envolvem a anestesiologia e a hematologia, mas não perdendo o contexto da interação. Não queremos separar os temas. Estrategicamente, pedagogicamente, separamos, mas isso é um time de resposta a um caso, uma situação grave, que é a hemorragia materna obstétrica, independente da causa. E aí, a gente, sem mais delongas, vamos começar as atividades. A gente preparou para essa sessão 3 palestrantes baianos. E primeiro a gente vai começar pela obstetra Sabrina Carvalho, que é médica obstetra e coordenadora do Centro Obstétrico da Maternidade Clínica de Oliveira e também gerente médica da maternidade de referência. Também temos o prazer de recepcionar Emanuel Correia, que é médico anestesiologista da Clínica de Anestesia de Salvador, especialista em medicina intensiva pela AMIB. E também, com o mesmo prazer e satisfação, Fernando Araújo, hematologista e hemoterapeuta, para também trazer as contribuições, oncologista clínico também, em relação ao que a hematologia pode trazer de conhecimento para uma abordagem adequada e inteligente nessa situação. Então, convido a primeira palestrante, Sabrina, para dar continuidade. Boa noite. Vou tentar fazer uma abordagem bem objetiva, que foi o que Caio me pediu. E vou começar já pela definição. Então, para a gente definir a hemorragia, a gente tem que pensar no sangramento de pelo menos 500 ml depois de um parto normal e 1.000 ml depois de uma cesariana nas primeiras 24 horas pós-parto. A hemorragia acontece em 1% das puérperas e em 14% dos óbitos maternos que aconteceram nesse período por hemorragia, quase metade deles foi por hemorragia pós-parto.
Para a gente conseguir definir se o paciente sangrou 500 ml após um parto normal ou 1.000 ml após uma cesariana, a gente tem que ser capaz de identificar ou quantificar esse sangramento. A gente pode fazer isso de maneira qualitativa ou de maneira quantitativa. O método qualitativo ele tem uma margem de erro maior, mas ele é mais rápido, ele é mais objetivo. Visualmente, a gente pode estimar essa perda. Então, a paciente que está usando um absorvente, se ela tem metade ou meio desse absorvente sujo, em torno de 30 ml de perda. Um absorvente inteiro, 100 ml, uma gase, 60 ml. Mas se a gente retarda nesse cuidado, a gente chega a avaliar essa paciente, e ela tem um sangramento que já toma todo o leito, a gente estima uma perda volêmica de 1.000 ml. Se esse sangramento já escorreu para o chão, 2.000 ml. Se a gente consegue encher uma cubarrim em torno de 500 ml. Se for no procedimento cirúrgico, se for na cesariana, uma compressa meio suja, 25 ml, mais da metade de sangue, 50 ml, totalmente suja, 75, e aquela compressa ensopada, pingando, 100 ml. Se a gente quiser estimar quantitativamente isso, a gente pode fazer de uma maneira mais prática no procedimento cirúrgico, saber quanto pesa a unidade de compressa e fazer a diferença do peso dessa compressa seca e suja de sangue. A diferença entre elas vai dizer para a gente quanto que a gente perdeu em ml. Cada grama equivale a 1 ml de sangue. Para quem tem os dispositivos de coleta, a gente pode fixar no leito e quantificar de maneira mais clara. Mas o mais importante é a gente saber que, sem monitorizar, a gente não consegue diagnosticar. E quanto mais a gente demora para dar esse diagnóstico, mais difícil é o controle da hemorragia. Diagnosticado o sangramento da paciente, a gente já sabe como quantificar se foi 500, se foi 1.000, se foi 1.500, se foi 2.000. Como que a gente vai classificar se essa paciente está em choque e qual o grau do choque dela? Eu podia dizer que é até mais importante do que a gente esperar o resultado do exame laboratorial, a gente saber identificar qual o grau do choque dessa paciente e qual vai ser a nossa conduta clínica baseada nesse diagnóstico. Então, a paciente que pesa entre 50 e 70 quilos, se a gente estima uma perda volêmica entre 500 e 1.000 ml, geralmente essa paciente tem um nível de consciência mantido, ela tem um padrão de perfusão normal, uma frequência cardíaca entre 60 e 90, uma pressão sistólica ainda acima de 90, e raramente ela vai precisar de transfusão. Mas uma paciente que já perde mais de 1.000 ml, entre 1.000 e 1.500, ela já pode apresentar agitação, já apresenta palidez, as extremidades já estão frias, ela já tem uma frequência cardíaca que se aproxima de 100, uma pressão sistólica entre 80 e 90, e já é mais possível que ela necessite de hemotransfusão. Se a gente estima que essa paciente perdeu mais de 1.500 ml, ela já está agitada, além da palidez e frieza de extremidades, ela já apresenta sudorese, uma frequência cardíaca entre 100 e 120, já tem hipotensão mais importante, e aqui, geralmente, ela vai precisar de hemotransfusão. Se a gente identifica que foram mais de 2.000 ml, essa paciente já está letárgica e inconsciente, já tem uma alteração de perfusão capilar, a frequência cardíaca acima de 120, a hipotensão chama mais atenção, e não só ela pode precisar de transfusão, como de transfusão maciça. Eu queria chamar a atenção que a definição dessa classificação não precisa ser todas as características clínicas, basta a mais grave para definir o quadro clínico que a paciente tem. Então, se a gente estima que uma paciente perdeu, naquela avaliação qualitativa que a gente fez lá, 1.000 ml de sangue, está agitada, tem palidez, tem uma pressão sistólica de 90, mas tem um pulso de 120, essa paciente tem um choque grave. Então, é o sinal mais grave que define o quadro clínico da paciente. Uma outra coisa que a gente pode usar de maneira objetiva, a gente pode ter esse quadrinho na sala de parto, é uma maneira de você ter visualmente isso sempre a seu alcance. Mas o que a gente pode fazer de maneira muito prática é calcular essa razão entre frequência cardíaca e pressão sistólica. À medida que a paciente vai evoluindo com instabilidade hemodinâmica, a tendência da pressão sistólica é diminuir e a frequência cardíaca aumentar. A gente chama isso de índice de choque. E o índice de choque, a partir de 0,9, já identifica uma paciente com uma gravidade importante, muito provavelmente vai precisar de transfusão. E como é que ele se posiciona naquele quadrinho de gravidade? O índice de choque de 0,7 a 1, geralmente é uma paciente ainda compensada. Acima de 1, entre 1 e 1,3, ela já começa um quadro leve de choque. 1,3 e 1,7, ela já tem um quadro moderado. E acima de 1,7, é uma paciente no estado grave de choque, lembrando que sempre é o sinal clínico de maior gravidade. Pensando em hemorragia, diagnosticou a hemorragia, próximo passo, identificar de onde está vindo esse sangramento. Todo mundo acho que tem os 4 T's claros na cabeça. O mais comum entre todos é a atonia, o primeiro T, que é tônus, depois trauma, tecido e trombina. E, caso
cada um deles com seu fator de risco principal associado para atonia, principalmente multiparidade, fundo uterino muito aumentado, paciente de trabalho de parto muito prolongado, trauma, as pacientes com parto vaginal operatório, pacientes com fetos macrossômicos, tecido, paciente com diagnóstico prévio de placenta prévia, acretismo e trombina, principalmente as pacientes com coagulopatia. Mas e aí? O que é que eu faço com a paciente que chegou na minha admissão e que estou conduzindo um pré-natal? Eu vou esperar ela parir para observar se ela vai apresentar sangramento ou não? Então, a nossa preocupação com sangramento começa muito antes disso. Então, eu tenho que ter essa paciente classificada desde o meu pré-natal, depois da admissão, durante o parto e depois do pós-parto, porque a condição dessa paciente pode ir mudando à medida que esse quadro dela vai passando de um estágio para o outro. O que é uma paciente de baixo risco? Paciente que não tem cicatriz uterina anterior, paciente que tem uma gravidez única, que não é multípara, que não tem nenhum distúrbio de coagulação e que não tem história prévia de hemorragia pós-parto. Para essa paciente de baixo risco e todas as outras, na hora do parto, a gente tem que lembrar de realizar o manejo ativo, sempre manter a observação no pós-parto. A paciente não pariu e vai para o quarto, a paciente pariu e fica em observação por no mínimo 1 a 2 horas depois disso, e estimular a presença de acompanhante. Se a gente não tem um profissional que possa ficar do lado da paciente essas 2 horas, o acompanhante é fundamental. Ele pode sinalizar para a gente se essa paciente tiver aumento do sangramento. Mas se ela apresentar algum desses fatores de riscos, ela tem uma cirurgia uterina prévia, uma cesariana, tem uma pré-eclâmpsia leve, é hipertensa, tem uma distensão uterina por aumento de volume por gravidez múltipla, porque é macrossômico, é uma multípara, está um trabalho de parto com coraminionite, tem história prévia de sangramento, ela já não é mais baixo risco. Desde o pré-natal, a gente já tem essas informações, a gente já sabe que essa paciente é uma paciente de risco para sangramento. Na hora de internar essa paciente, ela não só vai precisar desses cuidados no intraparto e no pós-parto, mas ela precisa ter garantido um acesso venoso, pelo menos um hemograma no internamento. Se ela apresenta mais de um fator de risco médio, ou um desses fatores de alto risco, que são pré-eclâmpsia grave, placenta creta, plaquetopenia, um hematócrito abaixo de 30, não só o acesso venoso periférico, mas ela precisa de reserva de sangue na hora que ela interna. E como é que é feito esse manejo dessa paciente no intraparto, que é essa medida básica de manejo ativo no terceiro período? Essa não está em primeiro lugar só por coincidência, né? Então, de tudo que a gente faz de cuidado para essa paciente, além de estar atento e vigiar, a ocitocina é o cuidado principal de todos, é o uso universal para qualquer paciente. Pós-parto normal, pós-cesariana, baixo, médio ou alto risco. A gente vai fazer 10 unidades intramuscular logo após o nascimento, o desprendimento do ombro ou logo após o nascimento do bebê. Principal componente na prevenção da hemorragia pós-parto, não pode ser substituído pelos outros componentes. E ela reduz em mais de 50% a mortalidade. O uso dela também pode ser feito venoso. Durante a cesariana, inclusive, é o uso mais comum. E no protocolo mais novo do Ministério da Saúde, eles trazem a regra dos 3. Então, 3 unidades para correr em 30 segundos, nunca ocitocina venosa em bolos, espera 30 minutos, não respondeu, a gente pode fazer mais 3 unidades, espera mais 3 minutos, não respondeu, mais 3 unidades. E aí sim, o útero não contraiu, a gente pode pensar nas drogas de segunda escolha, ergotrate e misoprostol, lembrar que o ergotrate a gente não deve usar em paciente hipertensa. A diferença que a gente tem que lembrar do uso de ocitocina venosa é que ela precisa de uma solução de manutenção depois, que a dose é menor e a meia-vida dessa ocitocina é rápida. Então, a paciente que a gente faz a ocitocina venosa, a gente deve manter uma solução contínua. Depois, a sugestão deles é 15 unidades de 500 ml para correr 100 ml hora. Seguindo esse manejo ativo, o clampeamento tardio do cordão umbilical, o clampeamento oportuno, entre o primeiro e terceiro minuto de vida de nascimento do bebê, ele não aumenta a chance de sangramento e tem uma série de benefícios para esse feto, para esse bebezinho. A tração controlada de cordão, ela parece diminuir o tempo de duração do terceiro estágio. De novo, não substitui o uso da ocitocina e ela deve ser realizada apenas se o profissional for treinado. Não é uma tração intempestiva, feita de qualquer maneira. Inclusive, se não souber, é melhor que não faça. Tem que ser feita uma tração controlada. Essa pressão não é no fundo uterino, fazendo expressão uterina, é suprapúbica. Pinça o cordão próximo aqui da vulva e faz uma tração controlada, estimulando a saída da placenta.
A paciente, depois de extraída a placenta, fica sob os nossos olhos 1 ou 2 horas de vigilância. O ideal é que a cada 20 minutos a gente passe para avaliar essa paciente e faça uma massagem uterina, estimulando a contração e avaliando e vigiando a contratilidade uterina. Estimular sempre o contato pele a pele e outras medidas que a gente pode estar atenta para poder fazer a prevenção dessa hemorragia é o uso racional de ocitocina durante o trabalho de parto. Lembrar que o uso prolongado de ocitocina durante o trabalho de parto pode diminuir a sensibilidade desses receptores de ocitocina. E depois, essa própria ocitocina que a gente vai fazer para tentar fazer prevenção, ela não tem o mesmo efeito. Realizar a episiotomia seletiva, não a episiotomia de rotina e não realizar nunca a manobra de Christelet. E aqui está mais uma vedete, eu acho, dessa abordagem do tema de hemorragia, que é a importância da abordagem rápida, e eu diria que até agressiva da paciente que está sangrando. Então, a paciente que sangra, só para a gente ter uma ideia, a cada minuto que a gente demora para assistir essa paciente, diminui a chance de sobrevida dela. Então, se a gente consegue responder um chamado de hemorragia e já agir para tentar controlar, essa paciente tem uma sobrevida nos primeiros 10 minutos de 80%. Se a gente demorar 30 minutos, ela cai para menos de 50%. Se a gente demorar 50 minutos, em torno de 10% dos pacientes vão conseguir sobreviver. E é nessa abordagem rápida e agressiva que a gente trabalha, tentando evitar acidose, hipotermia e coagulopatia, que é o que a gente chama de tríade letal. Então, o controle precoce do sítio do sangramento é a medida mais eficaz para o tratamento da hemorragia pós-parto. E como que a gente trata a hemorragia pós-parto? A gente falou até agora do uso da ocitocina para prevenção, e agora a gente vai falar do uso de medicamento e de outras técnicas que a gente pode usar para tratar a hemorragia. Então, a paciente sangrou, o lugar do obstetra é do lado da paciente. Sangrou, identificou, ele não sai mais dali até que aquela paciente pare de sangrar. Qual é o local dele? Entre as pernas da paciente. Sangrou, você vai imediatamente identificar de onde vem o sangramento, e se for atonia, que entre os 4 T's é o mais comum, a primeira coisa que você vai fazer é a massagem bimanual. Então, vai fazer a massagem uterina, estimular a contração, e dali você vai iniciar todos os comandos. Se for atonia, tudo que a gente vai orientar de uso de droga para essa paciente. Não está contraindo, a primeira droga de escolha é a ocitocina. A recomendação do protocolo novo é 5 unidades de ocitocina para correr em 3 minutos e manter de 20 a 40 unidades para correr 250 ml horas, 500 ml de soro. Contraiu, resolver o sangramento, vigia a paciente e manter a solução. Junto com a ocitocina é feito também o transamin, que é o ácido tranexâmico. Ele vai entrar em todos os cuidados de hemorragia, tanto para a atonia, como para a trauma, como para tecido, como para a trombina. Ele não é mais uma droga à parte, ele entra junto com a primeira droga que você vai fazer. Não resolver a ocitocina, a gente vai tentar o ergotrate. Não resolver o ergotrate, misoprostol na dose de 800 mg. Não resolver o uso das drogas, traje, balão. Não resolveu o balão, cirurgia. Isso tudo aqui tem que acontecer, no máximo, em 50 minutos. Em 50 minutos, se a gente não resolver, a paciente já tem que estar no centro cirúrgico. Tempo para essa paciente aqui é vida. Não resolveu a medicação, a gente tem uma série de modelos de balão, Bacri, que é o mais familiar para a gente, e o que a gente constrói com Foley e preservativo, que seria uma opção, enfim, E o traje? Muitos talvez não tenham intimidade com o traje, a gente já tem um traje disponível, muitas maternidades de Salvador, está sendo fornecido pelo Ministério da Saúde. Ele é uma vestimenta de neoprene que recobre membros inferiores e pelve materna. Qual é a intenção do traje? Aumentar a pressão e devolver esse volume sanguíneo para membro superior. Como que a gente veste o traje? A paciente tem que estar deitada em cima da vestimenta e a gente primeiro veste o segmento 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui é tornozelo, panturrilha, coxa, quadril, essa bola de espuma em cima da cicatriz umbilical e fecha o 6º segmento em cima dessa bola. Essa roupa tem que ficar bem ajustada, pode ser vestida por uma pessoa, idealmente por 2. Uma num membro, uma no outro membro. Qual é a indicação dela? Toda paciente que a gente está fazendo um controle de hemorragia, que tem estabilidade hemodinâmica, você pode vestir o traje. O traje deixa os joelhos, a articulação do quadril e vulva da paciente livre. Então, você pode vestir o traje, posicionar ela na posição de litotomia, por exemplo, e fazer a correção de uma laceração. Então, ela não impede você de dar cuidado para os pacientes.
O que ele faz, como eu falei, é fazer uma pressão circunferencial e redireciona o fluxo de sangue para cérebro, coração e pulmão. Então, a gente estabiliza uma paciente em choque, principalmente para transporte, se você está em uma unidade que não é terciária, e você, naturalmente, reduz o ritmo de perda sanguínea para os sangramentos abaixo de cicatriz umbilical. Contraindicação do traje, feto vivo viável, edema agudo de pulmão, hipertensão pulmonar, cardiopatias graves e as lesões supradiafragmáticas. A paciente pode ficar até 72 horas utilizzando o traje, se for necessário, e a gente só deve retirar se a paciente tiver uma frequência cardíaca abaixo de 100, uma pressão sistólica já acima de 90 e uma hemoglobina acima de 7. Mas não resolveu. Não resolveu o balão, não resolveu as drogas. O que a gente pode fazer com essa paciente? O tratamento cirúrgico. Então, a indicação dele é a falha das outras estratégias. Ou, é claro, se a causa do sangramento da paciente não for atonia. Você já vai corrigir cirurgicamente se for alguma laceração. Mas aqui, o que a gente pode lançar a mão? As suturas compressivas, nós temos mais intimidades a sutura de Belint, a sutura de Reimann, que tem uma eficácia muito parecida com a sutura de Belint, ela é mais rápida de fazer. Belint, tradicionalmente, tem que ter uma esterotomia para a gente fazer a sutura. O Reimann a gente não precisa, então pode ser pós-parto normal, que não controlou com uso de droga nem balão. E a sutura de Cho, que a gente usa muito para os sangramentos por lesão tecidual, então pelo outro T, né? Qual a indicação? Sangramento de corpo por atonia. Belint e Reimann vão muito bem. Sangramento por acretismo, Cho é mais eficiente. E nos sangramentos de útero de segmento inferior, principalmente cervice, terço superior de vagina, para aquelas pacientes de placenta creta, que a gente precisa fazer esterectomia, Cho e as ligaduras vasculares têm melhor eficácia do que Belint e Reimann. Aqui, é claro, porque você vai fazer esterectomia na paciente também, né? E aqui eu acho que a gente pode parar um pouquinho mais para a gente sintetizar tudo que a gente consegue pensar em importância para a hemorragia pós-parto. Primeiro, a instituição tem que estar preparada para paciente que sangra. É impossível a gente conseguir abordar bem uma paciente que sangra se a instituição não tem protocolo. Então, o protocolo bem estabelecido, cada profissional que trabalha naquela instituição tem que saber o seu papel nesse protocolo. Qual é o papel da enfermeira, qual é o papel do médico, qual é o papel do anestesista. Segunda coisa, tem que ser dada a importância que o tema merece. Então, paciente que sangra, a gente não fica perguntando como ela está por telefone, nem perguntando como ela está à distância. Sangrou, imediatamente você vai ver. Que sorte se a gente chegar lá, o sangramento foi pequeno. Mas é preciso que a gente chegue lá para a gente avaliar se o sangramento é pequeno ou não. Então, nos primeiros 20 minutos, primeira pessoa que visualizou que a paciente está sangrando tem que sinalizar e dar o alerta. Se você vai usar código vermelho, protocolo de hemorragia, paciente sangrando, mas todo mundo tem que saber que na hora que aquele sinal foi dado, o protocolo tem que ser instituído. O obstetra imediatamente vai ser sinalizado e vai se dirigir à paciente, entre as pernas da paciente, iniciar a massagem, identificar qual é a causa do sangramento, se a gente levar em consideração que a mais comum é a atonia disparado, vai iniciar o protocolo, a gente sabe que é a massagem manual e ativação e uso das drogas e medicamentos. A enfermagem também já deve saber exatamente o que ela tem que fazer. O médico vai direcionar, eu quero ocitocina, agora eu quero miso, agora eu quero ergotrate, mas a enfermagem já sabe qual é o papel dela. A gente estimula que, inclusive, fique um kit pronto, já disponibilizado, uma caixinha, com tudo que vai se precisar no uso de hemorragia. Tem gelco, tem soro, tem ocitocina, tem ergotrate, tem tudo tem balão, tem tudo pronto ali. Traz o kit, imediatamente 2 acessos venosos calibrosos, coleta sangue e sinaliza o laboratório que venha buscar, oxigenoterapia, sondagem vertical para poder quantificar a diurese da paciente. O anestesista é sinalizado no mesmo tempo. Tudo isso aqui é feito concomitantemente. O anestesista vai cuidar da monitorização da paciente, da reposição volêmica e vai administrar os medicamentos que o obstetra está orientando, porque é ele que está sinalizando e está observando de onde está vindo o sangramento. Isso tudo aqui é em 20 minutos. Diagnóstico, ativou o protocolo, fez massagem, medicou. Se em 20 minutos a paciente não respondeu à massagem, ao medicamento, à hidratação e à oxigenoterapia, a gente já tem que pensar em passar para as outras estratégias. Essa paciente está em choque, TAM. Botou o TAM, ela precisa de balão? Não, não é balão, é sutura. Seja qual for a estratégia que o obstetra adotou, a enfermagem também tem que estar preparada. Se é o balão, auxiliar na inserção. Se é o TAM, auxiliar no vestimenta do TAM. Cirurgia, material da cirurgia, chamar o banco de sangue e contactar o laboratório para cobrar o resultado dos exames. O anestesista, a mesma coisa, vai viabilizar analgesia, monitorização invasiva, transfusão e os vasopressores, caso a paciente já esteja precisando. Em 50 minutos, se a paciente não está controlada o sangramento, estabilizada, ela já tem que estar no centro cirúrgico.
essa paciente já está, no final de 1 hora, ela tem que estar com a hemorragia dela resolvida. Se não, clinicamente, nos últimos 20 minutos, 10 minutos finais, no centro cirúrgico, já em resolução com esterectomia ou cirurgia de controle de dano, se ela evolui com distúrbio de coagulação. Nesse momento, a enfermagem já sabe que uma paciente que passou 50 minutos e não respondeu e está no centro cirúrgico, ela vai precisar de um UTI. Ela precisa de material para essa cirurgia, mas ela vai precisar dali para a UTI já vai fazer esse contato. E o anestesista já está politransfundindo a paciente, avaliando fatores de coagulação e cuidando do controle de dano já pós-cirúrgico. Então, resumindo o nosso atendimento de hemorragia pós-parto, o que a gente tem que fixar do nosso atendimento? A paciente tem que ser vigiada até 2 horas depois do nascimento do bebê. Essa paciente é nossa, não é da enfermaria, não é de ninguém. A gente tem que estar a cada 15 minutos reavaliando essa paciente. Nossa, que eu falo da equipe. Pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, mas a gente tem que estar ali fazendo a massagem e reavaliando essa paciente. Identificou o sangramento, chama ajuda de maneira incisiva. Não é depois passa aqui para ver que a paciente está sangrando. É chamar forte e ser incisivo. Chamou, estimular a perda volêmica da paciente, calcular imediatamente o índice de choque, para você saber com que paciente você está lidando. Avaliar rapidamente a causa dos 4 T's e o tratamento específico, manter a oxigenação e perfusão, lembrar que a paciente tem que ter um acesso calibroso, que a gente tem que tratar essa paciente com soro aquecido. E nunca encher essa paciente de soro. 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Essa paciente está sangrando, ela já está perdendo o fator de coagulação. Se a gente hemodilui ela ainda mais difícil da gente conseguir controlar. Então, a cada 500 ml de soro que a gente funde, a gente reavalia essa paciente. Se ela precisar muito mais do que 500 mil, a gente já está pensando na paciente que precisa de sangue. Solicitou exames, porque a gente vai precisar ter um controle de como essa paciente estava, mas não é o exame que vai definir a sua conduta. Quem vai definir a sua conduta é o quadro clínico da paciente. E avaliar antibiótico profilaxia se você for indicar a cirurgia ou se você for usar o balão intrauterino, que precisa manter o antibiótico nas próximas 24 horas que você vai manter ele intrauterino. Aqui é só um fluxograma para amarrar a aula, mas eu já estou esgotada. Vou deixar para as discussões depois. Eu gostaria de agradecer ao convite da Sojiba, a pessoa de Caio, para estar presente nessa apresentação hoje. Bom, antes de mais nada, a gente tem que imaginar sempre a paciente gestante com a paciente mais protrombótica do que uma paciente que está no quadro de fibrinólise. Então, o fato da paciente estar sangrando já é um sinal de alerta maior para nós. Então, a gestação normal, ela está mais tendendo a ser um estado pró-coagulante. Aqui uma situação mais específica, pré-operatória, já durante o pré-natal, que a gente precisa levar em conta, que são as pacientes, uma situação sui generis, as pacientes testemunhas de Jeová, que a gente precisa tomar um cuidado mais especial com relação a investigar e tratar a anemia dessas pacientes, avaliar sempre a necessidade de uma transfusão, suplementação de ferro via oral ou venoso, se for o caso, ácido fólico, eritropoetina, por no mínimo 3 semanas, caso a paciente tenha uma anemia durante a investigação do pré-natal. E considerar sempre uma avaliação com o hematologista, o anestesiologista, já no pré, para que a gente possa traçar alguma estratégia, caso tenha algum sangramento mais fora do habitual. Em pacientes com maior risco, no caso, pacientes com acretismo placentário, avaliar sempre a possibilidade de transferir essa paciente para a unidade terciária, onde a gente possa fazer outras abordagens, tipo uma embolização pré-operatória, para evitar um sangramento, uma intervenção hemodinâmica para evitar um sangramento durante a cesariana, se for o caso. E planejar sempre em conjunto com a paciente, porque algumas pacientes, mesmo testemunhas de Jeová, podem ter restrição para alguns hemocomponentes, mas não para alguns hemoderivados. Então, a gente pode traçar uma estratégia de abordagem diferenciada. Aqui, Sabrina já abordou, tônus, a atonia uterina é a mais frequente, realmente, e aqui as outras causas numa menor probabilidade. Aqui tem o odds ratio para cada uma delas, gestação múltipla, hemorragia prévia, pré-eclâmpsia, macrosomia fetal, cada uma vai ter um grau de importância significativa para o maior risco de sangramento no pós-parto.
A despeito da gente imaginar que pacientes que exames laboratoriais não têm uma especificidade muito direcionada para prever a possibilidade de um sangramento, tipo TP, TTPA e fibrinogênio, esse artigo que foi publicado, um artigo de Charby, em 2011, ele mostra que quanto maior a perda volêmica, a gente já tem realmente um prolongamento do TP, um prolongamento do TPA e uma queda do fibrinogênio. Então, esses exames também mostram que quanto maior a queda do fibrinogênio, do TP e do TTPA, maior vai ser a necessidade de transfusão dessas pacientes. Isso é um quadro que para a gente é relativamente óbvio, né? E aqui, acho que vale a pena a gente imaginar sempre que pacientes que têm, numa gestação normal, espera-se que haja um aumento do fibrinogênio no terceiro trimestre da gestação como uma medida preventiva fisiológica para evitar as perdas durante o parto. Então, aquelas pacientes que não têm esse aumento fisiológico do fibrinogênio no terceiro trimestre, elas podem ter um risco maior de sangramento, independente do tipo de parto, né? Então, o fibrinogênio abaixo de 200 é um fator preditivo importante, significativo para sangramento no pós-parto e, de repente, pode ser até um exame que a gente pode pensar em colocar na nossa investigação, né, durante o pré-natal, a dosagem do fibrinogênio no terceiro trimestre, para a gente ter uma ideia prévia do que a gente pode esperar, mesmo naquelas pacientes que não têm nenhum fator de risco. Bom, voltando já aqui ao nosso objetivo da hemorragia pós-parto, então a gente vai fazer inicialmente uma ressuscitação com cristalóide. Existem artigos que mostram que o Ringer lactato é mais interessante, tem uma performance melhor nessa ressuscitação volêmica do que o soro fisiológico. Concentrado de hemácia, se a hemoglobina estiver abaixo de 7 nessas pacientes, e sempre medir parâmetros de hemostasia, né, contagem plaquetária, fibrinogênio, TP, TTPA, e se houver disponibilidade, antitrombina 3 e dedímero, que não é o perfil habitual dos hospitais no nosso norte e nordeste, né? O nosso objetivo vai ser sempre manter um fibrinogênio entre 150 a 200 mg por decilitro, manter plaquetas acima de 50.000, TP acima de 40% e o TTPA abaixo de 50 segundos. Aqui seria um projeto do que a gente pode iniciar de reposição, né, cristalóides isotônicos, colóides em torno de 1.500 de colóide, enquanto você não tem o sangue disponível. Se você tiver o sangue disponível, você vai dar preferência para repor, para fazer realmente a transfusão, já que você já sabe previamente que a paciente está realmente sangrando, né? A transfusão, se você tiver transfusão imediata, se você necessitar imediatamente transfundir a paciente, você pode optar em fazer o sangue O negativo. A incidência de reação cruzada é baixa, tá? Plasma fresco congelado deve ser guiado por parâmetros de hemostasia, mas em situações de sangramento maciço, recomenda-se um concentrado de hemácias, um plasma e uma plaqueta, caso você tenha dosagem plaquetária também mais baixa, então 1:1:1 ou até 1:2:1, certo? Se você tiver TP e TTPA disponível e eles estiverem prolongados com hemorragia, administrar plasma fresco congelado na dosagem de 12 a 15 ml por quilo de peso. E transfusão plaquetárias, se você tiver plaquetas abaixo de 75.000 e crio precipitado ou concentrado de fibrinogênio, caso você tenha redução da dosagem do fibrinogênio. Então, aqui seria um projeto de protocolo, esse aqui é o protocolo britânico. Se você tem uma perda volêmica superior a 1.000 ml, se você ainda tiver hemorragia obstétrica ou choque clínico, a partir daqueles parâmetros que Sabrina já passou previamente, então novamente chamar por ajuda, contactar o obstetra, anestesiologista, alertar o banco de sangue e manter uma equipe cirúrgica já de sobreaviso diante da possibilidade de você fazer uma intervenção cirúrgica mais imediata. Iniciar a ressuscitação volêmica, aqui vem o nosso ABC, né, manter vias aéreas, pérvias, né, atenção à ventilação da paciente. Paciente que está em choque, ela tende a fazer mais alcalose respiratória por hiperventilação. E circulação
da paciente. Oxigênio sobre máscara a 15 litros, né, aquela máscara não reinalante, hidratação, como eu já falei, solicitar hemocomponentes, hemoderivados e principalmente manter a paciente aquecida. Sabrina já falou daquela tríade, hipotermia, acidose e coagulopatia. Já está bem definido de que a gente tem sempre que imaginar que fatores de coagulação são proteínas plasmáticas. E toda proteína ela precisa de um pH adequado, uma temperatura adequada e um cofator para que ela possa atuar. Então, se a gente tem uma paciente que ela está hipotérmica, não adianta a gente oferecer plasma, oferecer concentrado de hemácias, que ainda vai resfriar ainda mais a paciente, e você não corrigir a temperatura, esses fatores de coagulação que você está oferecendo, ele não vai surtir o efeito desejado. Tá certo? Então é necessário manter um pH adequado, então não adianta fazer isso com a paciente acidótica, com um base excess mais elevado. A paciente acidótica, ela tende a ter maior lise do coágulo, então o efeito da plasmina é maior na paciente, quanto mais acidose a paciente tiver, maior a ação da plasmina, então maior vai ser a lise do coágulo que a paciente está fazendo e maior vai ser o sangramento. Se a paciente está hipotérmica, você tem uma redução da ação dos fatores de coagulação. Então, você pode estar com a paciente normal, qualquer um de nós em situação de hipotermia, a ação dos nossos fatores de coagulação, mesmo que não estamos na vigência de sangramento, ele vai estar reduzido. Então, a gente precisa manter o pH adequado, temperatura e o cálcio, que seria o nosso cofator. Tá certo? Então, o cálcio sérico tem que estar no nível adequado. Então, acessos venosos calibrosos, 2 Gelcos 14 de preferência, colher laboratório, hemograma, ureia, eletrólise, função hepática, tipagem, teste de compatibilidade, né? Já solicitar uma reserva de 4 unidades de concentrado de hemácias e de plasma, plaquetas e crio. Monitorizar a paciente, eletrocardiograma, oximetria de pulso, sondagem vesical, checar hemoderivados e concentrado de fibrinogênio, a possibilidade da gente poder fazer essa transfusão, considerar catéter venoso central em PAM nas pacientes que têm uma instabilidade hemodinâmica ou que vão precisar usar alguma droga vasoativa, monitorizar perdas sanguíneas. E aqui as abordagens clínicas que são decorrentes do manejo obstétrico, que Sabrina já falou, e aqui novamente o ácido tranexânico como um antifibrinolítico de escolha para essas pacientes em sangramento. Então, aqui as opções, na hemorragia obstétrica maciça, as opções que Sabrina já colocou de conduta a partir da obstetrícia, a gente vai tentar controlar a fibrinólise com ácido tranexânico, que vai aumentar o poder da estabilidade do nosso coágulo, fibrinogênio ou crio precipitado, ou plasma fresco congelado, transfusão de plaquetas se for necessário, e se persistir o sangramento, vai rever a hemostasia cirúrgica ou avaliar o fator 7. Que não é de rotina que se usa. Aqui no nosso fluxograma, então a gente vai observar se o útero está contraído, se é necessário fazer algum exame mais acurado sobre a anestesia, no caso a anestesia geral, ou até mesmo um bloqueio para que possa avaliar a paciente. Se a paciente tem uma coagulopatia já corrigida, atentar novamente para esses 3 fatores que eu já falei. Aqui as outras opções, balão, sutura, considerar a intervenção na hemodinâmica e as opções no intraoperatório e posteriormente transferir essa paciente para a unidade de terapia intensiva, preferencialmente. Tá certo? Então, hemorragia obstétrica é uma situação grave, um sangramento pode ser vultuoso e abrupto, o fluxo placentário todo mundo já conhece, em torno de 700 ml por minuto, então um sangramento pode ser bastante significativo e tempo nessa hora, 20 minutos depois você vai ter uma performance da paciente completamente diferente, não somente do ponto de vista hemodinâmico, mas também do ponto de vista de exames laboratoriais. Então, se a gente espera colher um exame e espera o resultado do exame para tomar a conduta, o resultado do exame só vai vir 40 minutos depois. Então, o risco de você ter a paciente numa situação muito pior, aí aquele exame que você colheu já não vai mais refletir a realidade do fato que você está vendo naquele momento. Então, não existe tempo para esperar o resultado do exame. As condutas muitas vezes precisam ser tomadas diante da situação clínica. E para a gente tomar a conduta diante de uma situação clínica, é necessário novamente estar à beira do leito e acompanhando o grau de sangramento de cada paciente. Obrigado pela atenção.
Boa noite a todos. Agradeço a Sojiba, em nome do Dr. Caio Lessa, ao convite. Estou vendo uma plateia bem diversificada, estou vendo pessoas que atuam na parte de hemoterapia. Eu gostaria que colocasse no primeiro slide, por gentileza, e gostaria de aproveitar que, assim, fica muito fácil para o hematologista uma apresentação após Sabrina ter feito praticamente todo o papel do hematologista, junto com o Emanuel, no seu hábito de estar manejando o paciente, e aí fica muito mais fácil, talvez, para poder a gente dar liberdade ao público e compartilhar com vocês questões que são as dúvidas diárias na visão de uma pessoa que trabalha habitualmente com trombose e com hemorragia. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernando Araújo, eu sou coordenador, diretor técnico do Banco de Sangue do Hospital Português, atuo como também diretor do Hospital Cardiopulmonar e tenho a felicidade de ser companheiro, colega da unidade de obstetrícia do Hospital Jorge Valente, onde a gente tem casos bastante interessantes. Eu espero que esteja sendo bem claro aí, dando para ouvir. E no slide seguinte eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa que, por gentileza... perdão. A visão do hematologista, sempre toda vez que vê uma situação como essa, de sangramento, uma hemorragia pós-parto, é a visão de um evento que se traduz como um choque, um trauma, um choque hemorrágico. Caio teve a capacidade de transformar uma urgência obstétrica combinada com uma urgência hematológica, o que para a gente é uma urgência hematológica. Faz parte de choque séptico ou choque, hemorrágico, a evolução de um paciente que tenha uma instabilidade ser tratado como um choque hemorrágico. E aqui há uma união entre as duas situações, protocolos que a gente vai discutir aqui em poucos slides para que abra a discussão ao público com relação a isso. As pessoas têm o hábito, inclusive, de ter um pouco de receio com relação à questão da visão de uma cascata que eu coloquei aqui como modificada do hematologista. O hematologista está muito preocupado com algo que já foi dito e repetido aqui. Toda superfície croenta, toda lesão tecidual, todo endotélio ativado por uma ruptura desencadeia o sistema de coagulação, sistema complemento, sistema plaquetário, e com isso nós temos uma série de situações e habitualmente num paciente que não esteja num estado gestacional, já é de alta gravidade, a depender da perda sanguínea que ele tenha em questões de minutos. No paciente, e na paciente, no caso, gestante, ela tem uma importância porque muito antes de se apresentar como um sangramento ou uma hemorragia que a gente chama de hemorragia obstétrica, ela já dá sinais de que provavelmente ela vai evoluir para uma eventual situação de gravidade. O que não significa necessariamente que ela tenha comorbidades, mas é importante estar atento que toda lesão que eu coloquei como ferida, numa visão modificada de uma cascata de coagulação, desencadeia a liberação de fator tecidual, fator 5 ativado, precisa do fator, o fator 5 ativado precisa do cofator de cálcio. Nós estamos transfundindo o paciente, nós precisamos lembrar que ali tem citrato, é um anticoagulante natural, foi citado aqui durante várias vezes das duas palestras, a importância de você, às vezes, fazer a reposição de cálcio. No meu protocolo, no protocolo que nós temos há 2 anos, que estamos revisando agora no português, nós fazemos infusão contínua de cálcio durante o período. Quando eu faço um procedimento de plasmafésia terapêutica, eu faço um procedimento, porque eu sei que eu vou usar uma volemia no paciente, e é importante que vocês estejam atentos a isso. Além disso, a cascata habitual, que é o slide seguinte, vocês observam que
exatamente a presença da via comum onde o cálcio é importante e o cálcio é importante aqui. Então, assim, é muito mais fácil pensar na estabilização do paciente através da formação de uma ativação de trombina, aonde você vai formar um processo de ativação endotelial, e essa ativação endotelial, que é a primeira cascata que vem a apresentação de anticoagulante através do sistema plaquetário, você vai ter a exposição da parede endotelial, a exposição da parede cruenta do útero e a necessidade de você fazer esse tampão. Ora, se a artéria uterina tem um fluxo de 500 a 700 por minuto, qualquer ativação microtrombótica nos vasos da placenta vão fazer com que esse fluxo se torne maior e, eventualmente, transforme numa patologia que, no momento em que você percebe que o paciente, independente de estar com um quadro hemorrágico, o hemoterapeuta, como hematologista, dentro de um banco de sangue, ele deve estar acionado. Hoje, como já foi dito aqui, se preconiza que haja 2 bolsas O negativos sem prova cruzada num paciente que é caracterizado como um paciente de risco para evoluir para uma hemorragia pós-parto. Isso é um padrão, isso é protocolo. Os protocolos não são todos padronizados. É interessante que haja uma força-tarefa, mas é importante entender que o princípio básico da parte hematológica é que haja na lesão endotelial, através da ativação plaquetária, a formação de um tampão. E toda vez que eu passo uma situação, se eu não tiver a atenuação do fator de coagulação do coagulante natural, que atua na trombomodulina, para poder ativar. Ok. Opa! Para eu poder ativar, eu vou ter o fator tecidual sendo exposto, a cascata sendo liberada, a formação de fibrina, e eu atenuo isso à medida, eu posso atenuar isso à medida em que eu bloqueio essa proteína ser ativada, que seria um anticoagulante natural que vai estar sendo ligada à trombomodulina. Então, dentro desse contexto aqui, eu teria uma situação que vai inibir a formação de coágulo e eu vou ter maior sangramento uterino. Enquanto eu protejo com o CPB2 a atuação de inibição da lise do coágulo, formando com que o coágulo se torne estável. O problema é que a paciente gestante, ela é habitualmente hemodiluída e, às vezes, a principal coisa que passa pela cabeça de uma emergência é dar volume. E o volume acaba não só diluindo a quantidade dos fatores de coagulação que nós já ouvimos ser dito aqui, como também tem a sua própria função de mudar não só a temperatura, a reologia e provocar, muitas vezes, ou alcalose, ou, que foi citado, acidose, mas é importante lembrar da alcalose, e a tríade letal, como a gente já mencionou. Esse slide ele tem a intenção de mostrar para vocês que, assim, a fisiopatologia de uma lesão traumática com possibilidade de hemorragia por lesão, seja uterina, seja endotelial, seja em uma situação em que você tem uma exposição de lesão cruenta com alto fluxo, faz com que você deva fornecer elementos para não deixar o paciente com fatores hemodiluídos
Hoje se fala em um benefício de transfusão protocolar de 1 para 1 para 1, e aí a gente está se referindo plasma, crio e plaqueta. Lembrando que um paciente, né, uma gestante com torno de 70 quilos, você vai utilizar de 15, é a preferência, ml por quilo de peso de plasma, sim, 1 unidade para cada quilo de peso de crio, e até 4 a 6 unidades, a depender do tipo de patologia que nós vamos estar vivenciando. Então, as causas obstétricas e não obstétricas já foram ditas aqui. Hemorragia periparto aguda, com a sua atonia uterina, que foi mostrado por doutora Sabrina, lacerações cervicais e vaginais e ruptura uterina, o descolamento de placenta e o acretismo placentário, situações vivenciadas onde a gente já teve a oportunidade de transfundir, só de concentrado de hemácia, mais de 13 concentrados de hemácia. Praticamente nós fizemos sanguíneo ou uma plasmaférese com volemia plena dentro da paciente. A síndrome de pré-eclâmpsia HELP, natimorto retido, sepsis, embolismo de líquido amniótico, estetose hepática aguda da gravidez, lembrar da hemoglobinopatia, doença falciforme, que já por si só é um estado protrombótico. Uma paciente dessa, ela deve ter uma atenção e deve alertar o banco de sangue: olha, eu tenho uma paciente de alto risco a ser submetida. Então, é importante ter critérios que classifiquem a gestante como uma gestante de alto risco, baixo risco, dentro do nosso contexto e dentro, às vezes, muito medo dentro do ambiente hospitalar. Por exemplo, eu comentando aqui agora há pouco com os colegas, eu disse que nós cronometramos, porque nós tínhamos que ter isso por escrito. Em 40 minutos a gente consegue dar o atendimento 1 para 1 dentro do Hospital Português. Talvez num hospital, isso porque, para quem conhece a maternidade do Hospital Português, sabe que ela fica num prédio anexo e você tem que atravessar uma certa ponte, né, de interligação. E isso faz com que a gente perca tempo, porque a gente inicialmente faz a transfusão ao negativo. Se a paciente já for cadastrada, a gente já faz o sangue do tipo, mas ainda assim a gente dá preferência inicialmente para o sangue O negativo e, consequentemente, ganha tempo com o plasma, com o crio e com descongelamento, e já deixa pronto. Então, é importante saber que a gente está diante de uma possibilidade, numa emergência aberta, de que, se eu não tiver um alinhamento com o banco de sangue, a gente pode perder tempo. Já outros hospitais, basta eu descer 2 andares e eu estou dentro do centro cirúrgico. Então, trauma é a causa mais comum, sim, de hemorragia, de choque hemorrágico. No mundo, está entre as 5 principais causas de mortalidade, quando não bem manejada, e com isso a gente observa, tanto em países desenvolvidos como subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Porém, ela pode ter essa característica totalmente desmistificada a partir do momento em que você consegue dar atenção a esses pacientes. A perda simultânea de fator de coagulação por via hemorrágica já foi dita. A diluição de fluidos de ressuscitação e disfunção da cascata de coagulação secundária à acidose também foi, agora recentemente, comentada. E a hipotermia. A hipotermia tem sido tradicionalmente considerada uma coagulopatia, de um modo geral, para a lesão tecidual. Então, é importante que esses tópicos fiquem muito claros para vocês e sejam ato de discussões, para que a gente possa, eventualmente, lhe trazer o que a gente pensa quando vai fazer um protocolo. Eu estou com o meu tempo esgotado e vou sintetizar da seguinte maneira. É claro que eu estou grato pela apresentação, e vou dizer para vocês o seguinte: como hematologista e como hemoterapeuta, a gente não gosta de transfundir, mas eu preciso estar atento à propedêutica, à semiologia do paciente. E como semiologia, a taquicardia é tipicamente o primeiro sinal vital anormal antes mesmo de entrar na sala de parto. Na sala de pré-triagem, eu posso evitar um choque hemorrágico. Extremidades frias, preenchimento capilar, algumas situações que foram citadas aqui
pulam a gravidade do paciente e deixam o obstetra numa zona de conforto, junto com o hematologista ou hemoterapeuta que ele confie, ou que ele esteja atento. E, para concluir, a tríade letal já foi dita, né, se tornou um chavão, acidose, hipotermia e coagulopatia. A reanimação também foi dita aqui por nós, e não foi intencional a repetição, mas eu acho que é importante. A hipotensão permissiva, a ressuscitação hemostática, os protocolos transfusionais a cada força-tarefa intra-hospitalar ou intermudisciplinar. E a hipotensão permissiva tem como alvo ali o controle dos danos que nós estamos referindo, e a hipotensão permissiva tem como alvo uma pressão arterial sistólica acima de 90, aceitando perfusão subótima nos pacientes de órgãos terminais por tempo limitado para atingir a hemostasia. Eu tentei concluir a apresentação em 10 minutos, exatamente para permitir que vocês abram a plateia, e passo a palavra aqui para o Dr. Caio. Muito obrigado pelo convite, tá? E estou aqui à sua disposição. Eu vou começar por Sabrina e vou ter a oportunidade de perguntar, porque eu vi várias maneiras de medir o sangramento. E eu não vi ali aquela fralda geriátrica que às vezes nos desafia no cuidado da mulher. Então, é porque não foi medido que a fralda é capaz de condicionar ou esconder, ou é porque não deve ser utilizada? A fralda, apesar de muito comum, é um instrumento péssimo. Como é péssimo botar aquele monte de lençol também cobrindo a paciente, entre as pernas da paciente. Primeiro porque retarda, né? Quando a gente vai observar a paciente, tem um volume de sangramento imenso. A gente podia medir, pesar a fralda antes, como a gente faz com a compressa, e depois pegar a fralda cheia e pesar e quantificar, inclusive. Mas o ideal é que a gente não use. O ideal é que seja um absorvente, o menor instrumento possível, para que você visualize o quanto antes que essa paciente está com sangramento aumentado. Eu estou transfundindo um paciente, ou eu vou pretender para transfundir um paciente que eu não tenho condições de ter o cálcio de imediato. Eu faço 2 ampolas 100 ml, infusão contínua, durante a minha transfusão. Então, se eu estou com 4 plasma correndo e estou com um pool de crio, que normalmente acaba sendo de 6 crios, e estou com uma perspectiva de utilizar uma férise ou um pool de concentrado de plaquetas randômicas e, em sequência, hemácias, eu vou necessariamente estar ultrapassando seguramente 10 unidades de concentrado de hemácia. É muito citrato para uma situação. Então, você não vai ter a oportunidade de perguntar se ela está sentindo um formigamento oral, na língua, em formigamento, que são os sintomas mais principais de uma hipocalcemia. Eu faço desse jeito e tenho feito isso, inclusive, dentro do contexto de, como eu citei, de plasmaférese terapêutica em infusão contínua. É claro que quando você tem um hospital que lhe dá a permissão de você dosar o cálcio, isso modifica, isso foi citado aqui, inclusive. Mas eu não tendo essa possibilidade, eu faço desse jeito. Aqui no hospital e lá no Hospital Português, a gente tem o aparelho que mede o cálcio e você tem a dosagem em 5 minutos. Então, a gente consegue fazer a reposição, caso seja necessária, diretamente na sala de imediato. É feita, a gente colhe uma amostra e aí vai para... Não precisa nem ir para o laboratório. Na porta da sala mesmo, a gente consegue imprimir um resultado em menos de 2 ou 3 minutos. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar a Sojiba pela iniciativa. Gostaria de lembrar também que seria importante a gente definir 2 parâmetros, que é aquela paciente que já tem uma previsão para o sangramento e aquele sangramento que ninguém esperava. Esse é o mais complicado. Há 15 dias atrás, a gente teve uma paciente com acretismo placentário aqui e eu gostaria de... 2 enfermeiras aqui do centro obstétrico, aqui do Hospital Aliança, que a paciente foi para a hemodinâmica, colocou o catéter na artéria uterina, subiu para o centro cirúrgico, entrou obstetra, entrou cirurgião, anestesista, no caso foi o Dr. Wilson. Foi tudo bem, tal, teve o sangramento, recebeu 4 bolsas de sangue, mas saiu bem. Encontrei com um cirurgião essa semana, ele parabenizando toda a equipe, porque a paciente saiu maravilhosamente bem, como se nada tivesse acontecido a ela. Então, esse caso é um caso
que é controlado. Mas o caso não controlado esse que causa mais estresse para a equipe, para o paciente, para todo mundo. Bom, mas a pergunta, isso aqui foi só um comentário, a pergunta em relação ao ácido tranexâmico. Esse ácido tranexâmico é feito apenas como uma dose de ataque ou ele é mantido em infusão contínua durante todo o tratamento hemoterápico da paciente? Nós normalmente fazemos a dose de ataque, não mantemos a infusão contínua porque nós vamos provavelmente fazer um manejo, lembrando que a paciente é um estado protrombótico, então eu tenho um pouco de receio disso. E o que, resumidamente, eu responderia para você nessa pergunta, que você colocou duas opções, se eu faço contínuo, se eu faço uma dose de ataque e depois, eventualmente, avalio a paciente, se eu vou precisar ou não, eu faço a dose de ataque. Com relação ao seu comentário, foi extremamente pertinente. Existe na hemorragia pós-parto, de conhecimento de todos, duas situações que é o antes da percepção da possibilidade de uma hemorragia pós-parto e que você avalia isso no pré-natal. Nem toda emergência tem essa possibilidade de receber um paciente ou ter uma anamnese muito bem elaborada que você perceba. O acretismo placentário é uma das situações mais delicadas quando isso é diagnosticado intra-sala e não através de um acompanhamento que o médico é feliz em fazer isso. Penso que nas situações em que você tem um acompanhamento onde o obstetra é o mesmo que faz o parto, situações que foram citadas aqui é o divisor de águas, porque você vai ter muito mais possibilidade, como você falou. Eu preciso saber se eu estou diante de uma paciente que eu já preciso de antemão lançar um alerta, não só para a minha equipe, mas para o banco de sangue, porque a parceria com o hematologista se torna muito mais útil, porque o tempo de descongelamento de plasma e de crio é um pouco demorado, então por isso foi estimado um tempo próximo de 40 minutos, a gente consegue descongelar mais rápido. E a outra coisa é quando você realmente se depara numa situação que você não esperava. Aí sim é uma situação que é uma mudança de tática do obstetra no centro cirúrgico e para o anestesista também. E com relação a outros manejos, eu particularmente sou muito favorável ao fator 7, que nem sempre é possível a gente fazê-lo dentro de algumas unidades hospitalares em Salvador. Que, como o Fernando falou, é interessante fazer a dose de ataque, exceto se você tiver em um hospital que tenha tromboelastograma disponível, porque aí você pode correr um tromboelastograma e ver que a paciente ainda perpetua um quadro de fibrinólise. E aí sim você pode repetir a dose de ataque do ácido tranexâmico. Caso contrário, faz apenas a dose de ataque e monitora a paciente. Deixa eu fazer uma provocação só para poder dar uma estimulada. É o seguinte, eu sou da época, né, e eu estou me acostumando com essa fala, eu sou da época que o tromboelastograma era com pinos de chumbo num transplante hepático, que você vivenciou isso comigo, onde a gente praticamente utilizava aquilo como decoração, porque o que a gente fazia era no olhômetro as transfusões do transplante hepático. Hoje a gente praticamente não utiliza quase nenhum hemocomponente e nós não estamos tendo ainda tromboelastograma no Hospital Português. Ele é importante, mas não é imprescindível. Eu volto a repetir, o Rotem, não desqualificando a importância dele, nem muito menos a fala de Dr. Emanuel, é fundamental, claro, porque você estaria dando aquilo que, naquele momento, fotograficamente, a paciente está precisando. Mas vocês têm que lembrar que
assim como qualquer outro choque hemorrágico, a paciente obstétrica, ela muda a sua rheologia quando você vai e volta. Eu vou até lá fora e volto, o coagulograma é diferente. O exame do tumboelastoma é diferente. Eu tenho uma desconfiança e tenho um questionamento. Eu reflito muito sobre a utilização nesses casos tão agudos, de tanta evolução, até que ponto o Roteng, que os trabalhos tentam demonstrar, é realmente, definitivamente imprescindível. Eu acho que a experiência e o manejo de vocês, como obstetra, anestesiologistas, e com a parceria do hemoterapeuta, possam dar esse padrão ouro, digamos assim, de atendimento ao paciente que é em choque hemorrágico. Eu queria só fazer um comentário rápido reforçando a importância do protocolo e da ação rápida, principalmente nesses casos de pacientes que sangram e eram pacientes de baixo risco. A gente internou, a gente não esperava e ela fez uma atonia. Então, aí está a grande importância de ter um protocolo institucional já pronto e da resposta rápida desse time que já era preparado para uma hemorragia. Então, se a gente não espera que a paciente pode sangrar, a gente nunca vai estar preparado para ela. E qualquer paciente que trabalha de parto, ou pós-cirúrgico, ou pós-cesariana, é uma paciente que pode sangrar. Então, a gente tem um protocolo institucional bem formado, a gente sabe que a paciente que sangrou, a gente até os primeiros 20 minutos tem que resolver com medicação, se não resolveu, tem que ser com balão, se não resolveu, em 50 minutos ela está na sala. Então, se a gente não espera que a paciente pode sangrar, a gente leva 30 minutos só pensando no que a gente tem que fazer com aquela paciente. Então, o protocolo institucional é muito importante. A resposta rápida é muito importante, principalmente para os pacientes que a gente não espera, né, que vão ter sangramento. Eu queria até aproveitar para fazer um comentário nesse sentido, que a primeira coisa para produzir um protocolo é entender o impacto e a relevância do tema. Então, é uma patologia, uma condição grave, potencialmente fatal, e que tem matado muito. Então, esse tempo é vida, e você foi brilhante na questão do tempo, mostrando o quanto a procrastinação em relação a alguns minutos pode repercutir em um resultado, um dano ao paciente, seja fatal ou um dano menor. Então, eu acho que fica claro para todo mundo a tempestividade. Eu queria só falar a respeito do tempo. Há mais de 10 anos eu investigo mortalidade materna. E o sangramento pós-parto ainda é uma das principais causas. E como o Caio disse, é uma causa obstétrica direta, ou seja, é uma causa que pode ser evitada. Então, aqui só que sirva de alerta essa sessão, por ser um tema, né, de tamanha importância, porque uma das principais causas de mortalidade materna ainda é hemorragia. Então, assim, o tempo é importante. Independente de onde estejamos, nós obstetras, somos capazes de conseguir parar a hemorragia da grande maioria das pacientes que morrem. O que a gente vê é que ninguém acredita que essa paciente que está sangrando, ela vai morrer. A gente pensa que ela não vai morrer. Então, se a gente acreditar que essa paciente começou a sangrar, nem que seja pouco, ela vai morrer, provavelmente nós daremos uma boa assistência a essa paciente. Então, que isso fique sempre alerta. E, assim, independente de onde estejamos, se a gente estiver lá no interior, seja lá longe, se a gente ficar colado com a paciente, junto da paciente, fazer massagem da paciente e só largar ela quando ela parar de sangrar, com certeza essa paciente não vai morrer. Fernando quer fazer uma provocação, eu vou fazer outra antes dele. Como as aulas eram muito curtas, a gente não consegue abordar tudo que a gente gostaria, e aí eu queria que a gente comentasse, eu vou deixar para vocês dois, mas a gente nunca pensa que a paciente que sangra, ela pode ter um evento trombótico. Na verdade, ela tem um risco muito aumentado para eventos tromboembólicos, e a gente acha que se a gente anticoagular uma paciente dessa que sangrou há horas atrás, ela vai sangrar mais ainda. E aí, às vezes, ela não morre do sangramento, mas morre de um TEP, morre de uma coisa mais grave depois. E aí? Em que momento? Cabe, não cabe? Emanuel, quer responder? Porque eu posso responder a minha conduta e Emanuel vão responder, e a gente abre aqui um debate, né? Eu acho que Caio está um pouco acostumado, talvez, com a minha conduta. Eu tenho o hábito de, após o evento de estabilização da paciente, com um paciente com plaqueta acima de 50 mil e um coagulograma que me permita fazer uma heparina de baixo peso, com 6 horas eu já estou
anticoagulando essa paciente. Eu não tenho receio da quantidade de plaquetas. Às vezes eu vou até olhar a lâmina periférica para saber se tem plaquetas, macroplaquetas que não tão contadas, e aí a gente tem mais segurança. Com 20 mil plaquetas eu também faço uma anticoagulação por conta do risco da paciente, como foi dito agora há pouco. Eu acho que esse comentário que você acabou de fazer talvez sirva de alerta para poder unir não só uma profilaxia de uma hemorragia, como eu acabei de falar, com o grau de importância para você não ter uma mortalidade numa paciente que você poderia evitar. E aí cabe uma pergunta provocativa para os obstetras: se vocês recebem ou fazem na admissão, tem o tempo de fazer um checklist, classificar até mesmo antes de começar o parto, mesmo com um pequeno sangramento, mas ele é significativo. Então, essa é a minha conduta aqui para poder deixar a Emanuel falar. Acho que eu vou voltar inicialmente à fala de Márcia. Acho que ela foi brilhante. Como eu falei no início, a gestante está num estado protrombótico. Então, a gente precisa realmente tratar e, assim que possível, iniciar a heparina de baixo peso molecular, desde que a paciente tenha já aquela vigência do sangramento ativo, mais agudo, controlado. Segundo dados da própria OMS, a mortalidade nos países desenvolvidos, nas gestantes, é por evento trombótico. A principal causa de mortalidade nos países desenvolvidos é por evento trombótico. Então, coube apenas para a gente as pacientes hemorrágicas. Eu acho que parte disso por conta da negligência de estar lado a lado, na beira do leito da paciente, parte disso por falta de imperícia na hora de você diagnosticar o sangramento, né? Você quantificar o sangramento, você dar esse delay em você iniciar o tratamento, e aí você, quando vai fazer o tratamento, você já está com a paciente com um perfil hematológico menos satisfatório, menos favorável. Então, eu acho que a gente precisa manejar essa questão do sangramento pelo fato de ser muitas vezes, como o Ricardo falou, prevenível, né? Você ter um previsível e prevenível, né? E você poder tratá-lo de maneira adequada, ou você poder fazer uma abordagem profilática desse sangramento para que você não fique postergando, sabendo já que a paciente é de médio ou de alto risco. E lembrar sempre que a paciente ela é mais trombótica do que ela vai tender mais a sangrar. Então, assim que possível... Porque exatamente esgota os fatores, né? E essa ideia do checklist é uma coisa importantíssima, né? Na verdade, toda paciente que a gente admite, no pré-natal a gente tem que ter uma ideia, se a nossa paciente ela baixa ou médio risco para sangrar. Quando a gente interna, a gente reclassifica aquela paciente, porque ela pode estar em trabalho de parto com sangramento na hora que você internou. Ela deixou de ser baixo risco para ser uma paciente de alto risco. Ou ela internou com baixo risco durante o trabalho de parto, você precisou usar ocitocina, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Ela deixou de novo de ser uma paciente de baixo risco quando você internou e agora ela é um médio risco. Então, na verdade, a gente tem que fazer essa classificação no internamento durante o trabalho de parto e no pós-parto. Então, a paciente pode mudar de classificação ao longo da gravidez do trabalho de parto, mas é importantíssimo. Cláudia? Posso falar? Eu não falei antes, mas eu queria parabenizar a mesa, tá? É super linda. Agora, Emanuel, isso eu queria perguntar para você. Em relação à anestesia, um bloqueio, do que isso pode impactar na avaliação da hemodinâmica? Porque vai dar hipotensão, nem sempre a gente vai ter uma resposta de taquicardia frente a um sangramento mais importante. E aí, já que os sinais clínicos que a gente tem que se guiar, como é que a gente faz? No caso, a paciente que fez um bloqueio para uma cesariana, e aí, durante a cesariana, aí, no caso, vai valer a observação clínica do campo perioperatório.
o volume que a paciente está perdendo naquele momento da cesariana, se estiver além do esperado ou se for diagnosticado algo a mais. Então, uma laceração uterina maior, uma inversão uterina que pode propiciar um maior sangramento ou algum grau de acretismo placentário que já pode precipitar ou um descolamento de placenta que não era previsto e foi diagnosticado em sala. E aí sim a gente vai ter como parâmetro mais o dado clínico. Geralmente a hipotensão, as alterações hemodinâmicas decorrentes da instalação do bloqueio, elas são bem temporárias. Elas ocorrem no início do bloqueio e aí depois a paciente vai manter um padrão hemodinâmico mais ou menos estável. Então aquela paciente que fez uma discreta hipotensão na hora que você faz o bloqueio, que é o esperado, você trata, dá volume, faz um vasopressor e ela mantém uma persistência de hipotensão com o sangramento, isso é um sinal de alerta. Se ela estiver tendo um sangramento mais abundante no campo operatório, tá? Desde que a paciente tenha uma performance cardíaca satisfatória. Eu não estou falando de uma paciente cardiopata, né? Uma paciente saudável. Seguindo esse raciocínio seu, nessa situação de bloqueio, eu perco a possibilidade de avaliar o preenchimento capilar, eu perco a possibilidade de avaliar a diurese dela, eu estou tendo, então, outros parâmetros que eu possa justificar a possibilidade de que eu não estou numa paciente que habitualmente eu estou acostumado a fazer, mesmo com a avaliação, a perda sanguínea, que ela está fugindo do meu parâmetro habitual de parto. Esse é um questionamento que eu estou fazendo, porque eu simplifiquei demais, colocando taquicardia e preenchimento capilar, mas eu tenho diurese, eu tenho palidez cutânea, eu tenho outras coisas que provavelmente a anestesia não vai interferir. Então, eu gostaria que vocês avaliassem se o que eu estou falando é apenas uma provocação ou se é o mundo real. Existem outros monitores também não invasivos, né? Você pode ver pressão de pulso capilar, pressão de pletismografia, isso tudo pode dar para a gente. Não é disponível em larga escala, mas oferece para o anestesiologista um outro parâmetro da possibilidade da paciente estar hipovolêmica. Na sua pergunta, uma coisa importante que a gente faz quando a gente está operando é quantificar a perda volêmica da paciente pelo sangramento. Então, naquele quadrinho que eu boto lá para a gente classificar se é leve, moderado ou grave o grau de choque, só pela quantidade de compressas, por exemplo, que a gente pode usar para pesar, 1.000 ml a gente sabe que é moderado, acima de 1.500 é grave, acima de 2.000 é uma paciente gravíssima. Então, talvez, ainda que a gente não tivesse outros parâmetros, pelo sangramento, a gente que está em campo, a gente consegue ter uma ideia, né? Se a paciente está evoluindo para um choque mais grave. Vou aproveitar para fazer uma perguntinha, que Cláudia entrou na questão que eu queria colocar. Então, tem a situação da paciente que está no intraoperatório de bloqueio, que você já colocou. E eu vou tentar colocar dois outros cenários. É a paciente pós-parto, que já está pós-recuperação pós-anestésica, que está indicado um novo ato cirúrgico ou pós-parto vaginal, se teria uma anestesia de escolha para essa paciente potencialmente grave, potencialmente com uma coagulopatia em andamento. Aí a gente vai ter que avaliar a hemodinâmica da paciente. Se a paciente tem uma hemodinâmica satisfatória, que você possa, não é um sangramento mais importante, ela vai fazer apenas você vai fazer apenas uma observação sob anestesia, um exame mais acurado sob anestesia, aí você pode cogitar a possibilidade de um novo bloqueio. Mas assim, o risco dessa paciente estar em coagulopatia é maior. Então, nesse caso, é preferível agir com anestesia geral. Até porque você não tem como prever qual vai ser a evolução dessa paciente no intraoperatório. Tá? Como a gente falou, é uma situação que a gente traça um planejamento e na hora que você vai incisar a paciente, o perfil é completamente diferente. É 10, 15 minutos depois, pode estar um útero enorme com a volemia da paciente praticamente toda dentro dele. Então, aí já é um outro perfil. Nesse caso, é melhor agir com anestesia geral. É mais seguro, pelo fato da paciente já estar numa coagulopatia vigente, tá certo? E por conta dessas alterações hemodinâmicas.
Boa noite. Eu sou Elva Leandro, obstetra da maternidade Albert Sabin. E, assim, adoro minha profissão, adoro o que faço. Já aposentei e ainda estou na ativa lá. E entendo assim que a preocupação nossa, nós estamos aqui todos exatamente para isso, para estar aprendendo como manejar a paciente para evitar a mortalidade materna. Mas eu gostaria assim que a Sojiba está empenhada nisso, mas assim junto com a CESAB também e tudo mais, que dessem mais atenção às maternidades, né, que não têm esses recursos todos e que a gente fica no sufoco. Por exemplo, não temos banco de sangue na maternidade. Para a gente solicitar um sangue leva 4 horas para o Hemoba mandar, né? E, às vezes, não se pode fazer reserva de sangue quando você detecta que a paciente é uma paciente de alto risco, até porque nós não deveríamos internar paciente de alto risco lá, mas internamos, porque chega, não tem como mandar para outro lugar e fica. E é assim, os protocolos da CESAB, por exemplo, para transmissão de doenças, transmissão vertical, então, assim, toda paciente que chega faz PDRL, HIV, faz hepatite e tal, não faz hemograma, não é rotina você fazer hemograma. E as pacientes chegam sem um pré-natal, sem um exame, muitas vezes, entendeu? Então, eu acho que essas coisas, às vezes pequenas, a gente tinha que estar fazendo, como você sugeriu, na sala de parto você ter lá, né, o passo a passo do que fazer. Na admissão, como classificar, como fazer isso, entendeu? E isso ajudaria muita gente, porque a gente faz as coisas muitas vezes no improviso, né? Enfim. E aí a equipe de enfermagem tenta fazer, mas também não está nada institucionalizado, entendeu? Então, eventualmente, nós temos até... Agora já chegou lá a roupa, não, o traje. Eu soube que chegou o traje. Eu estou aqui interessada, eu estou vendo aqui vários residentes. Lá a gente está trabalhando com um monte de residentes também, entendeu? Então, assim, algumas coisas a gente vai tentando atualizar e tudo, mas chegou o traje, ninguém sabe o que é o traje, estou sabendo o que é o traje agora. O traje está lá pendurado. Entendeu? Que estrada eu fiz? Deixa eu levar, cara. Então, assim, eu acho que não basta saber. Eu estou aqui interessada em saber, mas essas coisas todo mundo tinha que saber. Todo mundo que está na linha de frente tem que saber, entendeu? E aí eu queria que vocês, assim, enfim, se empenhassem, né, até em estar com a CESAB e fazendo com que a gente, essas coisas ficassem para a gente. Essa coisa do traje, todas as maternidades que receberam, elas estão sendo treinadas, inclusive no uso do traje e nesse protocolo. Muitos dos fluxogramas que eu trouxe, eu propositalmente tirei desse novo protocolo do Ministério. A primeira reunião foi há 2 anos atrás em Brasília, eu participei, e foi um protocolo construído muito cuidadosamente. Então, a maioria deles você consegue encontrar, daqui a pouquinho deve estar publicando, imagino que vocês deixem disponibilizado no site da Sojiba. E eu acho muito interessante mesmo que esses quadros de classificação de grau de risco da paciente, de grau de choque, esteja bem visível e disponível para rapidamente você conseguir acessar, né? Eu mesmo não tenho todos memorizados, então você pode olhar e o índice de choque, que é muito fácil de calcular, né? Frequência cardíaca e pressão sistólica, então rapidamente você calcula. E o traje, se não teve o treinamento na SEB, tem que ter, né? Assim, um de nós que foi capacitador aqui na Bahia deve visitar e ensinar a usar. É muito fácil, praticamente vestir a paciente. E ele estabiliza a paciente, inclusive nessas situações. Isso foi feito justamente para a maternidade que não é terciária, para conseguir transferir a paciente com segurança para uma outra unidade, sem precisar ficar usando, por exemplo, droga vaziativa em acesso periférico, por exemplo. Nesse aspecto, eu acho que a gente passou boa parte do tempo discutindo os processos. E aí foi trazida uma questão que é básica na assistência materno-infantil, que é a estrutura. Então, para mim, é inconcebível que uma maternidade do porte da Albert Sabin, com a relevância demográfica que ela tem naquela região geográfica, ela não tenha banco de sangue, ainda mais no estado que tem morte materna ainda em níveis... Exato. Então, eu acho que fica distante de qualquer questão. Eu acho que é isso que desafia o Brasil. Ignorar a situação de estrutura, de falta de estruturas. A literatura coloca que em países em desenvolvimento como o nosso, a mortalidade por hemorragia chega a ser 100 vezes maior que em países desenvolvidos. E por isso você tem estatística que a mortalidade acontece depois, por causas trombóticas, mas não um evento dramático de sangramento agudo, como aquela imagem que a Emanuel colocou, buscando se era menino ou menina no meio de um lago de sangue. Então, são situações, a Sojiba tem se empenhado, fizemos em 2015 uma visita às maternidades, são maternidades que estão, na minha visão, muito distantes de um contexto mínimo de segurança do paciente, então exige, na verdade, um esforço muito grande, e às vezes nos desafia a assumir e adotar novas tecnologias que envolvem treinamento, quando às vezes o básico não está sendo atingido, que é do ponto de vista estrutural, de acesso, e esse tempo é vida. Esse tempo é vida, dimensionamento, treinamento de pessoal, estrutura de toda a equipe multidisciplinar. Então, isso tem trazido
o drama da mortalidade materna como ele é. Uma mortalidade de mortes evitáveis, causas diretas, onde você tem o distanciamento do pré-natal, não tem o planejamento, não se gerencia o risco, é muito difícil atingir bons resultados. Então, é muito além do sangramento. Eu acho que a gente atingiu o objetivo. Eu queria, em nome da SOGIBA, agradecer aos 3 palestrantes. Acho que foram palestras brilhantes. Sei que eu os apertei para falar de um assunto tão palpitante, tão relevante, em tão pouco espaço de tempo. Me constrangi ali, estar com aquelas plaquinhas tentando apressar a fala de vocês, mas seria importante esse debate. Ao tempo que também agradeço a presença de todos que vieram, fico muito feliz e satisfeito com o resultado da sessão, sobretudo pela presença maciça de pessoas aqui e que revigora, que reforça o intuito, o entusiasmo de planejar essas sessões. Não foi à toa que colocamos o tema hemorragia pós-parto, hemorragia obstétrica como primeiro tema de 2018 para ser abordado. Acho que tem sido muito feliz o novo desenho, uma estratégia multidisciplinar, seja em mais áreas ou dentro da área médica, e vamos estar sempre reavaliando as sessões no intuito de ter um ciclo de melhoria contínua e cada vez estar produzindo uma sessão melhor ainda. Então, agradeço novamente. Se alguém tiver algum comentário final, sinta-se à vontade. Conceição, aqui de maneira muito carinhosa, até querendo prestigiar a presença de cada um, propôs um sorteio de quantas inscrição? Quantas eu botei no plural? Que sacanagem. Não. Uma nessa e uma na próxima. Queria que fosse, mas é uma inscrição para a jornada. Cadê, Consa? Jornada de Obstetrícia e Ginecologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Acontecerá em 21 e 22 de junho. Quem não for curtir o São João, até porque vai ser sábado e domingo, não teria motivo para pular o São João, vai poder participar. Vou escolher Sabrina como representante das mulheres que devemos salvar para sortear. Número 30. Até para lembrar do 333 da ocitocina. Depois falo da aula do dia 7 de maio, viu? Número 30. Vacinas. Deixa eu ver quem é. Ai, Manuela Sanches, Lagobe. Manuela Sanches da Lagobe. As ligas têm um pé direito, viu? Adoro sortear ligantes. Ligantes. Consta disse que adora sortear as ligantes. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Aos que acompanharam a sessão à distância, nós transmitimos também para o Norte e Nordeste. São estados que vivem situações parecidas com as nossas, alguns até piores. Espero que tenhamos atingido o objetivo para eles também e contribuído com algum conhecimento. Agradeço, uma boa noite.